Bem-vindos a um mergulho nas guerras Apache, um capítulo fascinante e trágico da história do século XIX. Estes conflitos armados, que se estenderam por décadas, foram travados entre as diversas tribos Apache e as forças expansionistas dos governos dos Estados Unidos e do México, marcando profundamente a história da região. As tribos Apache, nômades guerreiros das planícies áridas do sudoeste dos Estados Unidos, abrangendo principalmente Arizona, Novo México e Texas, e o norte do México, incluindo Sonora e Chihuahua, enfrentaram uma luta épica pela sobrevivência. Eles eram conhecidos por sua resiliência e profundo conhecimento do terreno. Eles resistiram bravamente contra as forças expansionistas dos governos americano e mexicano, moldando o destino de um povo resiliente e deixando um legado de luta pela autonomia indígena. A resistência Apache é um testemunho da sua determinação em proteger suas terras e seu modo de vida. Os conflitos iniciaram-se no início do século XIX com incursões espanholas e mexicanas, mas intensificaram-se drasticamente após a anexação do Texas pelos Estados Unidos em 1845. Este evento marcou o início de uma nova fase de expansão territorial que impactaria diretamente as terras Apache. A Guerra Mexicano-Americana, que ocorreu de 1846 a 1848, redesenhou fronteiras e invadiu vastas terras ancestrais Apache, cedendo territórios ao norte do Rio Grande para os Estados Unidos. Este conflito teve um impacto profundo na vida e na autonomia das tribos Apache. Líderes proeminentes como Cochise, um chefe Chiricahuá, e Mandas Coloradas, um líder mimbreno, lideraram resistências ferozes contra colonos e militares. Eles uniram tribos e organizaram ataques para proteger suas comunidades e territórios. Os Apaches, conhecidos por suas táticas de guerrilha, realizavam ataques rápidos a cavalo e utilizavam seu conhecimento íntimo do terreno montanhoso e árido para proteger suas terras de mineração, pecuária e assentamentos. Pequenos grupos de 20 a 50 guerreiros eram capazes de infligir danos significativos a comboios e vilarejos. O governo dos Estados Unidos, sob políticas de remoção indígena, enviou tropas como as de Kit Carson, que devastaram plantações Navajo e afetaram também os Apaches. Fortes militares como Fort Bowie foram construídos para consolidar o controle americano sobre a região. Enquanto o México lutava para manter o controle no norte, milhares de vidas foram perdidas em emboscadas e batalhas, como o massacre de Janos em 1857, onde generais mexicanos retaliaram com violência. A violência era uma constante em ambos os lados da fronteira. Os Apaches frequentemente eram superados em número e recursos, enfrentando forças militares que chegavam a 5.000 soldados dos Estados Unidos e milícias mexicanas semelhantes em escala. No entanto, sua resiliência e determinação em defender suas terras eram inabaláveis. Nenhuma figura encarna essa resistência como Jerônimo, o lendário líder Bedonkoy Chiricahuá. Sua história é um símbolo da luta Apache pela liberdade e sobrevivência contra a opressão. Em 1851, durante um raid mexicano em Janos, sua mãe, esposa e 3 filhos foram mortos, motivando Jerônimo a jurar vingança. Este evento trágico moldou sua vida e o impulsionou a se tornar um dos mais temidos guerreiros Apache. Ele se tornou um mestre da evasão, liderando raids transfronteiriços a partir de 1876, após a morte de Cochise, e frustrando o exército dos Estados Unidos por anos. Com apenas 30 a 40 seguidores, ele conseguiu evadir 5.000 soldados dos Estados Unidos e 500 soltos indígenas, demonstrando sua genialidade tática. Sua rendição final em 1886, após anos de perseguição implacável, marcou o auge da luta Apache. Jerônimo se rendeu ao general George Crook e depois ao general Nelson Miles em Skeleton Canyon, em 4 de setembro, encerrando as guerras principais. Mas sua imagem como símbolo de liberdade indígena perdura até hoje, inspirando movimentos indígenas modernos e sendo representada em mais de 20 filmes. Jerônimo se tornou um ícone de resistência e dignidade para muitos povos oprimidos. As guerras Apache culminaram no fim da autonomia tribal, com os sobreviventes confinados a reservas áridas, como a de São Carlos, que, apesar de inicialmente grande, foi drasticamente reduzida. As condições nessas reservas eram frequentemente precárias, levando a fome, doenças e perda cultural. Essa resistência lendária influenciou a conscientização sobre os direitos indígenas e a importância da preservação cultural.
A luta dos Apaches ressoa até hoje, lembrando-nos da necessidade de proteger os direitos e autonomia dos povos indígenas. As lições de Jerônimo e das guerras Apache nos lembram da resiliência humana perante a opressão e da importância de lutar pela liberdade e pela justiça. A história Apache é um testemunho da força do espírito humano. Obrigado por assistir a esta curiosidade histórica sobre as guerras Apache. Esperamos que esta jornada pelo passado tenha proporcionado uma compreensão mais profunda dos desafios e da resiliência de um povo notável.